Pera aí, pessoal, deixa eu aprender como é que mexe. Olá, pessoal, boa noite. Estou esperando a Larissa. A gente vai falar hoje sobre pânico e psicanálise. Vamos falar da ansiedade, da fobia, ansiedade, né? Aquele mal que tem assolado tantas pessoas, para não falar que é a grande maioria delas, né? De nós, ninguém tá excluído. Entrou. Boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo bem? O fone? Parece que Está tá me bom. ouvindo bem, Reginaldo? Como é que tá meu som? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Como é que tá o áudio, Larissa? Para mim tá bom. É bom o pessoal comentar aí com joinha se tá bom ou se tá Como é que tá ruim. o áudio, pessoal? Dá um feedback pra gente aí. Vão mandando. Como tá o áudio, pessoal? Alguém me dá um toque aí. Vocês estão ouvindo bem? Vê se tá alto, né? Baixo. Para mim tá bom o seu. Não tá. Tô com o fone, vamos ver. Então eu comecei falando aqui alguma coisa, mas vamos falar Acho que sobre tá a ok. psicanálise, falar um pouquinho sobre a metodologia, um pouco sobre o que é a psicanálise, como é que ela aborda, como é que ela trata. Vamos entrar um pouquinho na questão do sintoma, ah, e para chegar no pânico, na ansiedade, na fobia e essas questões que estão todas correlatas, né? A Larissa é uma amiga nossa, né? Se quiser, se presente, aproveite a deixa. Oi, gente, boa noite. Só antes, Reginaldo, tem alguém aqui, a Nutri Rosa Monteiro, comentou que tá um pouco Uhum. baixo seu áudio, aí você vê o que é possível fazer. Gente, boa Vamos falar noite, mais alto. prazer. Isso, vamos falar um pouco. Ver se o meu também tá bom. Prazer, eu sou a Larissa Daniele, tá? Eu tô atuando aí na psicanálise clínica. Conheci o Reginaldo por causa da área, né? Acho que já deve ter mais de um ano por aí que a gente bateu um papo pelo Instagram mesmo. E a gente sempre tá fazendo troca. Que até eu brinco que é um quarto pilar, assim, da psicanálise, os pares, né? Conversar com as pessoas, com outros analistas, psicólogos, enfim. E aí eu estou na clínica aí mais ou menos 2 anos, atendendo. Tenho uma parceria com o Instituto, então já atendi muitos alunos barra paciente, né? Estamos aí tentando. Mas eu cheguei na psicanálise, Reginaldo, se você me permite comentar rapidinho, Fica à foi quando vontade. eu tive um diagnóstico de, no caso psiquiátrico, que a gente até vai comentar daqui a pouco, de Sim. misto de depressão e ansiedade. A ansiedade era a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí tratei com o medicamentoso, né, os remédios, mas foi aí que eu conheci, fui buscar outras abordagens, cheguei a fazer pouquíssimas sessões na psicologia mesmo. Aí eu conheci a psicanálise, pesquisando sobre a questão de terapêutica mesmo, né, para trabalhar não só os remédios, porque é muito importante quem precisa tomar o medicamento fazer a terapia, né? No caso aqui a gente fala da análise pessoal. E foi assim que eu conheci a psicanálise. Fui tratar eu e aí comecei a estudar, ali no finalzinho de 2019. Passo para você, Reginaldo. E como é que foi sua experiência com a psicanálise? Então, no início, assim, é que eu cheguei a trocar de alguns analistas, né? Tem aquela história do fim de Analistas e analistas. Sim, tem aquela coisa do fim de análise, mas talvez fim daquele processo com aquele psicanalista, né? Tem essa questão também que é importante. A primeira, sim, eu não sei se é identificar, né? Que eu acho que eu não se identifiquei muito, que tinha até a ver com o curso, já que eu tinha entrado. Depois eu tentei com dois homens, não besteira, né? O analista homem, e eu não entendia porque que eu não conseguia se abrir. Eu percebi que não estava dando certo. Fiquei 1 mês, 2 meses com o outro, não estava indo. Aí agora, essa analista que eu já estou há 2 anos,
Aí ali, depois de, sei lá, uns 6 meses, eu descobri que, na verdade, eu tinha uma questão aí com a autoridade do sexo masculino, que tem a ver com a minha história de vida, com a minha infância, enfim. E aí o negócio foi, deslanchou. O que eu acho muito interessante isso, a gente entender que tem coisas que parece que não vai, mas aí se você for trocar, né, de analista, a coisa anda e você até descobre os porquês, como eu descobri essa questão. Agora eu consegui no deslanchar, mas tem sido maravilhoso, porque, assim, até um ponto que eu acho importante de citar, uma das questões que eu tinha era a questão da ideação suicida, que é uma coisa muito séria, né, gente? A ideação suicida são pensamentos de morte e de morrer. E tem gente que chega até a tentativa, no meu caso eram os pensamentos. E não tenho mais, já faz tempo. E ataque de pânico também. Só que não era o transtorno de pânico, que era esporádico, né? Uhum. Você tinha, é? Sim, bastante no último trabalho. Certo. Bacana, legal. A Larissa, pessoal, ela é engenheira de formação. Engenharia ambiental e sanitária. Ela é engenheira. A psicanálise, ela é uma linha, apesar de muitas vezes estar associada à psicologia, é algo que está aquém, além, além da psicologia. Não. A maior parte dos psicanalistas são psicólogos, mas existem também pessoas, médicos, advogados, que estudam a psicanálise, que fazem a formação em psicanálise, formação no sentido amplo, né? Da análise pessoal, da supervisão, do estudo teórico, e acabam se tornando analistas. Ninguém vira analista através de um curso, nem através de pós-graduação, nem muito menos numa bio no Instagram. Né? Para você ser um analista sério, Verdade. porque colocar uma placa na frente de uma clínica hoje é mais fácil, numa bio no Instagram é mais fácil, mas o ser exige um certo rigor. E é muito rigoroso, na verdade. É muito rigoroso. Eu acho que não tem profissão que tenha um rigor desse, inclusive. Sério, uma pessoa fazer, por exemplo, 10 anos de análise para poder estar apto a se nomear analista. Acho bem rigoroso, né? Mas, como em toda profissão, Além, além do tripé, né? Não só além de todo o análise, resto. né? Além de todo o É um resto. trabalho árduo e caro, gente. Aham. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, eu sou psicólogo. Eu atuo na psicanálise já faz algum tempo, mas há uns 3 anos para cá eu venho com uma ênfase mais lacaniana, né, que é uma ênfase da psicanálise. E aí o intuito é cada vez me desvencilhar mais da psicologia. As pessoas estranham quando fala isso, mas a gente talvez converse um pouco e fique explicado por quê, né? Então, o que é a psicanálise? A psicanálise é um método de tratamento através da fala. Né? Quem inaugurou isso através de tentativas, da hipnose, de outros métodos anteriores, foi o Freud junto com uma outra galera aí. Né? No que consiste? Falar. Falar livremente. Através da fala, descobriu-se que a gente consegue se dar conta de coisas que a gente não havia percebido, que a gente chama de inconsciente. Existem questões que a gente negligencia, que a gente não quer saber, às vezes até sabe um pouco, mas insiste em não querer saber. E isso que a gente renega, a isso que a gente tenta manter em segundo plano, insiste. Aquilo persiste, cria força e acaba trazendo sintomas para a gente. Então, aquela história que hoje está muito bem dita, ou mal dita, sobre o que ficou para trás é passado, quem vive de passado é museu, bola para frente, não existe, Esquece isso. esquece, não existe isso. O que a gente passa, pessoal, fica, de uma forma ou de outra. O que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente vê, fica. Você tem uma opção: trabalhar isto ou tentar deixá-lo em segundo plano, que não fica tão em segundo plano. Muitas questões voltam através dos sintomas. Assim, muito grosso modo, a explicação psicanalítica é essa. E parece até uma coisa meio doida para quem só lê nos livros ou para quem só ouve falar. Mas quando você começa a fazer
E você começa a se dar conta das suas questões. E você magicamente, nossa, eu não estou tendo mais crise? Parece que eu estou menos ansioso? Parece que eu estou brigando menos? Parece que... O que está acontecendo? O que É está uma acontecendo? experiência, né, Reginaldo? A experiência da psicanálise, o Freud falava. O que está acontecendo, Larissa? Que já faz aí, sei lá, 2 meses que eu nem tinha reparado que eu não estou tendo mais crise. Os efeitos, né? Então é muito curioso, né? A gente que trabalha com isso, é muito legal de você ver. Eu tenho pacientes no SUS, principalmente, Larissa, que é muito difícil o atendimento no SUS, mas quando eles se aplicam, por exemplo, paciente que vem ali 3, 4 vezes e você vê até a postura da pessoa tá melhor. Olha, nunca mais tive crise. Só de começar a falar a respeito, começar a estruturar minimamente algumas questões que estavam ali relegadas. É muito interessante. Reginaldo, e esse falar, né, como a gente compreende bem, não é um falar com qualquer um, não é um falar de qualquer jeito, né, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Porque aquela questão, não sei se você já ia comentar algo agora do tratamento, mas a questão que quando você fala com um amigo, gente, vocês têm que entender, é muito diferente de entrar em um trabalho aí de análise, entrar no seu processo. A gente vai querer que você abra quanto mais, melhor o seu discurso, né? Os assuntos que você vai trazendo, a gente quer que fale mais. Você colocou um ponto final, a gente tira o ponto e coloca uma vírgula para você continuar caminhando. E geralmente, quando você fala com alguém, a gente diz que a pessoa geralmente fecha o discurso. Óbvio, porque é só Uhum. uma conversa, né? Sim, acho que é um ponto importante. Esse falar não é assim, de qualquer jeito, não é bem uma conversa. É que isso é senso comum, né? Das pessoas acharem que é uma conversa. Não é uma conversa. E o intuito não é ser uma conversa. O intuito é ser outra coisa. Tem que ter um outro ali, um outro. Mas é um outro que não responde. Não responde do lugar de igual. Igual amigo. Igual, entende? No 1 a 1. Ele responde de um outro lugar. Ah, meu psicólogo só escuta, ele não fala nada. Ele fala, claro que ele fala. Ele só não bate papo com você. E se for para bater papo, pessoal, tem gente muito mais adequada para isso. Seu amigo, sua mãe, seu irmão, o padre. Você não vai no psicólogo. Você não vai no analista, melhor dizendo. Porque psicólogo tem uns que batem papo. Né? O bater papo é terapêutico, mas em geral não cura-nos das nossas questões. É muito diferente. Por exemplo, quando eu chego para você, e aí, Larissa, tudo bem com você? Você responde o quê? Tudo bem, Tudo bem, tudo não bem. tem mais. Entende? Acabou, fechou a questão. No intuito do analista é sempre abrir, é sempre fazer você falar mais sobre isso, mas fale mais, fale mais, fale mais, fale mais. E É aí a de gente investigador, né? é tentar ir ao cerne, é tentar ir até onde dá, né? Tanto que as pessoas falam o quê, Larissa? Ah, a psicanálise demora muito. Eu estava explicando para uma amiga esses dias o porquê que demora. Na verdade, os sintomas mais grossos, eles até que somem rápido. Entende? Por exemplo, uma crise de pânico mesmo. É uma das coisas mais rápidas que tem em análise. Porém, a pessoa perde aquele sintoma, ou ele perde a força, só que ela se dá conta que tem muito mais a ser tratado. Então ela não para. Oh, esse cara não te dá alta nunca. Não vai dar alta. Porque você saiu desse sintoma. Mas existem outros múltiplos sintominhas que estão ali te atrapalhando. A minha experiência de análise, Larissa, é a seguinte. Eu nunca tive um sintoma grande. Crise de ansiedade, uma depressão. Nunca tive nada do tipo. Os meus sintomas são de outra ordem. São sintomas que passam batido e que você talvez nunca procuraria um profissional se você não entendesse um pouco. Entende? Questões de repetição. Repetições. Por exemplo, autossabotagens. Que as O pessoas. inconsciente aí, né? Que é o inconsciente Agindo. agindo. Conforme você vai se dando conta da sua história, apreendendo a sua história, a tendência é que isso cada vez se amenize. E nossa, eu te digo que a minha vida é outra. A vida é outra.
em vários sentidos. Onde estávamos? Eu só ia comentar, Reginaldo, essa parte que você falou a pessoa já, só de ela iniciar aí o seu processo, você falou, né, que pelo SUS, uns 4 atendimentos, tem gente que você já vê uma melhora, uma crise mesmo, exemplo que você deu, a crise, o ataque de pânico, né, por exemplo, que a gente geralmente chama de crise de ansiedade, mas o nome correto seria mais ataque do pânico. É interessante, assim, que seria só a ponta do iceberg, né, é só o que dá pra ver, como você falou, a gente vai cavucando e daí vai achando mais coisa, que é até, eu acho que entra um pouco nessa questão da demora, que acho que é isso que você ia começar a falar, sobre a demora ou não, por que que demora, mas eu acho que vai muito nessa questão, como eu falei, não é um falar com qualquer um em qualquer lugar, porque a gente também vai vendo até quando exatamente que o paciente suporta aquela verdade, né? Não é assim, nossa, descobri isso e isso do paciente, um exemplo, né? Ou jogar tudo isso nele, não é dessa forma. Tem os momentos certos que a gente vai suportar, senão ele vai sair correndo, né? Na verdade, essa é uma das tendências, como a gente falou do início, a pessoa não quer saber, na verdade, do sintoma, de raiz, de nada. Então é interessante isso. A pessoa chega num tratamento desse, olha, eu tô tendo isso aqui, ó. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Tá aqui, mas não é meu, eu quero que você retire. Eu tenho um tumor extirpe-o do meu corpo. Isso aqui é um intruso. Não é meu, não me pertence. O intuito inicial é trazer cada vez a pessoa para a realidade de que aquilo tem a ver com ela. Olha, eu só me envolvo com homens tóxicos. Eu não tenho nada a ver com isso. São eles todos que são tóxicos. Mas quantos deles? Olha, teve um, teve outro, teve outro, teve outro, teve outro, teve outro, teve outro. Teve 12 homens que são todos iguais. Os homens são todos iguais. Se você não se analisar, eles realmente serão. E as mulheres também. Então, é assim, são questões que vão se impondo e que você tem a ver com isso. Nós temos a ver com isso, com as nossas escolhas e com os nossos sintomas também. Eu tenho crises, mas elas são do nada. Elas não têm motivo. Elas têm motivo. Elas não são do nada. Então, o trabalho inicial é começar a trazer a pessoa para essa realidade, né? Que você tem algo a ver com isso. Pode não ser todo seu, mas algo seu tem ali. Tem algo que liga, né? Tem algo que liga. Tem algo que liga. E aí? E aí? Você tinha falado uma coisa, eu tinha lembrado de outra, sobre, acho que você comentou, né? Sobre que tem essa, como que a gente fala? Tipo, quando as pessoas falam, mas não é verdade. Agora me fugiu a palavra. Todo psicanalista não fala. As generalizações, né? Não, o psicanalista não fala nada, que é como você falou. Não responde de um certo lugar, mas responde de alguma maneira, né? Não é assim. Você fala, o que eu faço? Vou para a direita ou para a esquerda? Ele não vai falar, vai para a esquerda. Ele vai te auxiliar aí para você descobrir o caminho. Mas assim, eu ia comentar de coisas que eu já escutei aqui no Instagram, de gente falando que foi atendido, eles supõem que era psicanalista, olha que interessante, não sabe qual abordagem, mas simplesmente pelo fato que não falava. Não falava, só foi uma sessão, né? Uma pessoa contou um caso para mim. Então, é interessante isso, que é um mito, né? Acho que essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. Não é verdade isso. Então, depende muito. Só que entra também, né? Olha eu te chamar de lá, né, Reginaldo? Que eu ia falar. Eu ia falar sobre isso, que tem várias psicanálises dentro da psicanálise nesse sentido. Esse é o Lacan, gente. De Winnicott, Ferenczi, Lacan. Então, também vai depender da forma que esse psicanalista trabalha. Mas, no geral, entendam que o analista vai falar assim. Como eu falei, vai depender também da forma que ele trabalhava. Mas uma sessão só é muito pouco para já ter uma... É isso, bater o martelo lá, como as pessoas falam, né? Sem querer alongar muito, mas tem pessoas que, como que eu posso dizer? Até falam, será que psicanálise é para todo mundo? Eu não sei se é para todo mundo. Eu acho que todo mundo poderia se beneficiar de uma análise, e muito, mas eu não sei se é para todo mundo.
entende? Eu acho que tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que não conseguem lidar, tem pessoas que não suportam. Tem um momento também, tem um momento. Às vezes a pessoa está tão Exatamente, de ruim, vida. a pessoa está num momento tão ruim que ela não tolera. E às vezes também tem autores que falam, por exemplo, quando o paciente está muito tranquilo, tem que me Tem nada. conhecer, tem que me conhecer melhor, né? Também não rola. Tem que ter algo ali, tem que ter um incômodo, tem que ter algo que movimente para que a pessoa realmente se engaje. Dentre outras questões, né? Dentre outras questões. Acho que. Mas eu vejo assim que. Há casos, por exemplo, que eu atendo, como eu atendo muita gente por conta do SUS, que você vê a coisa redondinha, fala, olha que coisa maravilhosa. É Como só assim? você. Ah, Redondinho. redondinho, a coisa tá ali, ó, demonstrada, de saída. Qual é a questão? Minimamente, lógico, né? Por exemplo, eu fico com muito pesar de ver, por exemplo, pessoas que tomam remédio aí há anos e anos e anos e anos e anos e anos e E anos tem. tendo crise e não melhora, porque não vai melhorar, pessoal. Não vai melhorar. O remédio pode ser importante, e ele o é, em muitos casos. Mas se você não tratar a questão, você não vai sair nunca da medicação. Mas não é só, né? Só o medicamento. O medicamento é uma muleta, que pode ser necessária, inclusive para Por viabilizar o um tratamento, tempo. Uhum. para que a pessoa aguente fazer o tratamento. Dependendo do caso. Uhum. Mas, enfim, o que eu ia dizendo, me traz muito pesar você ver casos assim em que basta você vir, basta você falar, que você vai sair disso aí, cara. E não demora tanto. Pelo menos de uma crise de angústia, né? Na verdade, na psicanálise, a leitura do pânico é uma erupção de angústia. É, um, uma inundação de uma angústia que vem, que lhe invade, que não tem mediação nenhuma. É algo que você, que te toma, que te toma. Angústia Né? pura, né? Angústia pura. Angústia pura. Mas vamos falar então do sintoma, já que a gente começou a entrar nisso aqui, Larissa. Né? O sintoma para a psicanálise, vamos diferenciar, na verdade, né? O pânico. O pânico psiquiátrico e como a psicanálise entende a questão do pânico. A psiquiatria, ela trata de uma forma fenomenológica. Então ela pega, por exemplo, olha, quem tem taquicardia, quem tem falta de ar, quem tem sudorese nas mãos, quem tem não sei o quê, e aí, nesse conjunto de sinais, ela diz, você tem pânico. Se esses sinais se estendem por X período, você tem um transtorno do pânico. E fica nisso. Frequência e tempo, né? E fica nisso. É importante, você tem uma descrição, você tem ali uma categorização do fenômeno. Assim como a depressão, assim como o transtorno do pânico, assim como todos os transtornos, ditos transtornos mentais. Só que isso fica numa camada muito rasa da coisa. Você saber que você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O que isso diz da Larissa? O que isso diz? Como você Nada. falou, a lista de sintomas. É, Do DSM, no caso, né? é. E aí fica muito no raso. E isso é um verdadeiro problema. Porque, veja, tem pessoas que apegam tanto a um diagnóstico a ponto de eu sou TDAH. Acabou. É isso. Pronto. Não quero saber de mais nada. E a Não tem tendência é o quê? abertura, né? Não tem. A tendência é o quê? Que isso, que isso se. Molda a pessoa, vamos Ah, dizer. vamos dizer que isso. Quanto mais alienada você está, quanto mais alienado da sua história você está, mais sintomas é a sua tendência de ter. Então, você tem um diagnóstico desse, por exemplo, olha, eu tenho transtorno do pânico. Em primeiro momento, isso é bom. Isso é bom, isso traz uma estabilidade. Olha, o pânico é assim, assim, assado, você vai ter isso aqui, você vai ter aquilo ali, você não vai morrer, porque é ansiedade. Respire, conte até tanto, faz não sei o quê, pense em coisas boas, você não vai morrer. De saída, isso é importante. Isso traz um sentido para aquela angústia que invade. Beleza. Mas, se você para somente no fenômeno
e você não entra em contato com o que é que está causando aquilo, a tendência é que isso acabe piorando em algum momento. Porque você não lidou com o problema. Você fez que, passou. Respira. Tomou a Relaxa. medicação, às Toma vezes, né? medicação. Acalmou, só que deveria investigar. Tanto é, e esse é o problema. A crítica não é a psiquiatria no todo. A crítica é a medicação apenas, né? A essa O forma de excesso, tratamento, né? a forma de tratamento que, na verdade, não trata nada, né? É até uma coisa meio ruim de dizer, mas Remediar, né? remediar. Perfeito. É o intuito. Remediar. Perfeito. Então, na psicanálise, a gente tenta adentrar essas questões. Olha, eu tenho ansiedade. Tá bom, ok. Fale mais. Fale mais. E aí, a pessoa, ao falar, ela vai se dando conta de que isso aqui é um ponto de uma história muito complexa. Isso no que ela se dá conta. Fora o que ela ainda não se dá conta e vai começando a dar ao longo do processo. Então, é um pingo, é um ponto de um texto, de um livro muito complexo, né? E se você fica aqui em cima, somente no fenômeno, no sintoma, isso vai se prorrogar, e vai se prorrogar, e vai se prorrogar. Vocês aí, todos nós, conhecemos pessoas aí que tomam remédio há 10, 15, 20, 30 anos, e você vê que, parece até pior. Não é? Não é essa experiência? Pessoal, vocês falem aí no chat, vocês podem mandar alguma coisa aí, viu? É E importante aí, que falem. Reginaldo, essa questão que você trouxe, por exemplo, da pior, né? Eu conheço alguns casos assim, não pacientes, amigos, colegas, Uhum. né? E nós nessa área as pessoas acabam comentando mais de tomar para uma coisa, o remédio lá, o remedinho para ansiedade, né? Para acalmar. Mas aí outro remédio para crise, mas daí dá um outro problema no corpo, mas daí dá um outro problema em outra coisa. E, sabe, vira uma bola de neve também, porque os efeitos colaterais, né, dos remédios, dependendo do tempo que usa, dá muitos outros problemas físicos. Isso é muito interessante que você estava falando, inclusive sobre a alienação, né? É interessante, assim, até, eu não sei, estou dando um chute aqui, que a maioria vai muito contra, por vezes, contra a psicanálise, porque ela traz para a gente uma visão assim de desalienação. Não se alienar a Uhum. tantas coisas, como, por exemplo, hoje a gente vê esse boom de alienação em relação a diagnósticos, né? Como você trouxe o exemplo. Eu Uhum. sou isso, aí eu viro aquilo e eu começo a investigar todos os sintomas e eu vou ter todos. Né? Então é muito interessante essa parte que você trouxe, de ir além desse monte de sintomas. Gente, se você está com um diagnóstico, alguma questão, entenda que não é ruim, né? Pelo menos para mim foi o começo de uma transformação, de uma nova história, vamos colocar assim. É talvez o pontapé aí para você olhar para essa história, né? Como ele bem trouxe, a questão de aquele ali é só a pontinha do iceberg, você vai ver tem muitas outras coisas por trás e a intenção, acho que uma das intenções da psicanálise é se apropriar da sua própria história, do seu próprio ser, assim. Uhum. Eu acho, você falou da alienação, né? O que é o diagnóstico? É esse monte de letra que falam aí, essas coisas, que tem sua importância. Mas o que é, Sim, senão, mais uma alienação? Entende? É mais exato. uma. E aí, enfim, a Adriana está perguntando se pânico tem cura. Nós falamos aqui agora há pouco, Adriana. Na verdade, o pânico é o quê? É a angústia. A angústia nua e crua, sem sentido. Só de começar a falar a respeito das suas questões, o pânico ou ele cessa ou ele vai reduzir. Inclusive, num tempo muito rápido, na maioria dos casos. É o que a gente observa na prática, né? Funcionando. A gente observa na prática. Só ela que perguntou, né? Esse Uhum. meu tá parado. E as Isso é, outras questões, isso é uma pode das, falar. isso é uma das coisas que incomoda muito.
Exatamente, gente. Quando o paciente fica em silêncio, tem toda uma, né, uma vertente aí para lidar. Muita coisa ajuda, Adriana, mas há de se discernir o que ajuda e o que resolve. E o que piora, né? E o que piora. É, pode ser também, né? Pode ser também. A Adriana, que você estava respondendo, ela perguntou: os exercícios ajudam? Imagina que seja exercício físico, né? Parece. Você viu aí? Vive. Exercício físico ou exercício do TCC? Ah, é. Pode ser isso também. Mas eu imagino que é Não, físico. não. Vamos É ver quem físico. acerta. Imagino que seja físico. Imagino que seja físico. Parece o Mas exercício da TCC, né? são todas coisas que ajudam. São todas coisas que ajudam, né? Alguém que lhe diga, olha, se você fizer assim, assado, você vai melhorar, você vai ter uma melhora. Só que a tendência é que isso não sane o problema, né? Isso não, porque você não entrou em contato com nada, você não entrou em contato com quais são as questões. É, eu Muitas vezes, creio assim, hein, Reginaldo, que, por exemplo, né, ela trouxe do exercício físico, é um pilar geral de saúde, né? Não ter tanto sedentarismo, tomar uma água, se cuidar, enfim. Mas não é bem isso, vamos dizer assim, que vai resolver. Vai ajudar em alguma medida, mas assim, fazer você entrar em contato com as suas questões, era interessante entrar no seu processo de análise pessoal. sabe o que é curioso, né? Falando um pouco mais da metodologia. A pessoa chega, cai de paraquedas às vezes, né? Em alguém que trabalha com a psicanálise. Ela não está procurando aquilo, ela está procurando alguém que resolva o problema dela. Ponto, né? Mas a postura do analista é a de querer que o paciente se analise. Conforme você vai se analisando, a tendência é você não foca o sintoma, você foca a análise. Conforme o paciente se analisa, o sintoma automaticamente vai se reduzindo. Vai se reduzindo. Entende? Então, o foco do profissional nesses momentos é o quê? É que o paciente continue falando, é que ele continue vindo, é que ele continue falando a respeito da sua história, da sua vida, dos seus traumas, das suas questões, dos seus problemas, dos seus impasses. É sobre isso. Né? Você não foca na doença, no sintoma. Porque o sintoma é um sintoma. O sintoma não é o problema. O sintoma é um sinal de algo. É o que apareceu. É o jeito que o seu conflito pode extravasar, que ele pode se mostrar. Existem conflitos diversos na nossa cabecinha. E às vezes a gente não consegue modelar aquilo ali. E aquilo começa a sair, de uma forma ou de outra. Seja na ansiedade, que tanto falam, sejam em sintomas depressivos, sejam nessas crises de pânico, né? Conforme você vai se dando conta e vai. Se dando conta é uma boa palavra, né? Você vai se apreendendo das suas questões, né? Eu não quero estar dando exemplo aqui, eu gosto muito de dar exemplo, mas eu tenho pacientes aqui, então não posso estar dando exemplo. Mas quando você vai se apreendendo da sua história, a tendência é, ai, nossa, parece que não está tendo mais aquilo. Estranho, esquisito. Parece que eu não estou mais sentindo vontade de fazer tal coisa. Né? Então é uma coisa muito curiosa, não tem nada de mágica. É tudo muito bem descrito, pelo contrário. Né? E aí, vamos aproveitar aqui já e vamos. Tem muita pergunta, Larissa, eu anotei aqui algumas, sobre fobia. E a fobia, eu acho que a gente pode colocar, e assim, quem estuda, perdoe a falta de rigor, porque o intuito aqui não é isso, o intuito é fazer uma fala para pessoas que são leigas, né? A fobia é o intermediário. O pânico é o extremo, é a angústia, nua e crua, que invade. A tendência é, quando o paciente começa a melhorar um pouco do pânico, da angústia, é que ela comece a manifestar sintomas fóbicos.
E é muito legal porque você ouve isso na clínica. Ah, cara, eu não sei, eu comecei a ter medo de não sei o que, eu não tinha isso. E falam como algo ruim. Só que não é ruim. É sinal que a coisa progrediu. Que ao invés de ter aquela angústia que invade, não, você consegue dar nome, você consegue localizá-la. Olha, eu tenho medo disso aqui, ó. É desse bicho aqui, ó. Nossa, eu tenho pavor quando ele acende a luz. E aí, inclusive, você pode até evitá-lo, né? Já está ali localizado em alguma coisa. Teve muita pergunta Já... sobre fobia. Fala. Não, você vai falar a questão do objeto, né? Já tem um objeto, já não está mais naquela ausência de sentido que era da angústia pura, do pânico mesmo. E eu acho que a gente pode usar a lógica contrária também, né? Um paciente que piora, talvez ele possa ir para a angústia, né? Acho que sim. Acho que sim. Teve muita pergunta sobre fobia. Muita pergunta Interessante, mesmo. né? Ou tem Deve muito ser por fóbico, isso. ou tem um fóbico aqui mandando um monte de coisa. Não sei. Ou o que é fobia para eles, né, Reginaldo? Talvez. Eles colocaram como medo, né? Ah, sim. Então a fobia também é um sinal da angústia, só que localizado. Tem um objeto, tem o medo escuro, tem o medo do sapo, tem o medo de ficar sozinho, tem o medo de lugares altos, tem o medo de cobra, já falei? Tem o medo de Não. água, tem o medo, entende? Então é ruim, mas já está colocado um objeto. É menos pior do que a angústia pura. Né? Hein, Reginaldo, eu queria fazer uma pergunta. Para ser a Faz. fobia, tem que atrapalhar mesmo a vida da pessoa ou não? Tipo assim, vou dar um exemplo meu aqui, bobo. Tipo, para matar uma barata, para mim é terrível, mas eu consigo matar, mas é como se eu tivesse que dar um grito. Isso significa que é uma fobia. Nossa, tô morrendo de medo da barata. Estou dando só um exemplo bobo, mas só pessoal, né? Mas só para entender, porque acho que todo mundo tem alguma questão assim que algum animal, algum bicho especialmente, ou como você trouxe de altura, né? Que a pessoa vai ter um pouco mais de medo, ou medo de falar em público. Aí depende do nível, né? O quanto que isso afeta a vida da pessoa. A gente pode elaborar assim, será? Perguntaram aqui, Larissa, se, por exemplo, se uma fobia ela pode ser adquirida ao longo da vida. Eu não tinha esse medo e surgiu. O que você acha? Se pode ser a pessoa pegar no longo da vida, você fala? Adquirir uma fobia. Eu imagino que sim, né? Porque acho que vivendo que a gente vai adquirindo outras experiências e criando novos medos, novas paranoias. Tem uma pergunta grande aqui, né? Você está lendo a... Uhum. Tem uma outra interessante, não sei se você viu aqui também, mas você vai terminar aí primeiro, né? Tá. Diria que na psicanálise, diferente da lógica psiquiátrica, assume-se que algo acontece. Os sintomas, queixas, etc. Inicialmente se preocupa como esse algo acontece, para então se pensar nos porquês. Mas é o que falamos no início, né? Não é uma crítica total à psiquiatria. Com certeza. É uma Importante. crítica a achar que basta, que o diagnóstico basta. Né? Quando que o diagnóstico, na verdade, ele tem um efeito bom de saída, mas depois ele tem um efeito... Ele não sustenta. Ele não sustenta o efeito. Né? Essa que é a verdade. O que estávamos falando da fobia? Ah, sim. Da fobia... Que adquire ao longo da vida. Sim, eu imagino que sim. Né? A gente... O ser humano... Vamos pensar assim. Eu vi uma frase muito bacana, que somos o adulto, ele é uma criança que cresceu o corpo. Nós somos Tem a do mais... Caligares também, né? É do O Caligares, eu adulto acho. é guiado pelos rastros da infância. Rastros e restos da infância. Exatamente. O povo Então, pensa que é muito adulto, mas não é bem assim.
A gente é uma criança em corpo grande. Ou nem tão grande assim, né? Tem uns que são um pouco menores. Restos e rastros da infância. Então, assim, estruturalmente, o que aconteceu lá atrás, faz um ano, faz 15 ou faz 30, inconscientemente, não tem diferença. Atemporal. Atemporal. Tá aí. Você pode nem lembrar, mas tá aí. Ah, não, mas eu nem penso nisso. Não pensa, mas talvez somatize. Talvez venha em crises. Talvez venha nessa repetição desse monte de homem ruim que você arruma, dentre outras questões, né? Mas me cortei de novo do que estava falando. Na hora da fobia, você já entrou nesse outro assunto. Ah, sim. Entendi. Então, somos uma estrutura. E existem alguns fatos na vida, uma doença orgânica, luto, um trauma pesado que tem acontecido, algo bom que pode fazer com que algo ali desequilibre e que traga coisas que estavam ali quietas, mas que estavam ali. E pode trazer isso à tona. Vamos dizer que uma separação amorosa é a clássica. A separação amorosa é o esticar de cordas, de corda. É o esticar de corda, que às vezes arrebenta. Estruturalmente, temos ali algo. Mas quando há uma separação amorosa, é quando isso é torcido ao máximo. E se a estrutura, pensando de uma forma mais esquemática, se a estrutura não está lá aquelas coisas, por N motivos, a tendência é que se esgarce. E você venha a ter problemas. Por exemplo, não é comum pessoas que cometem suicídio após términos amorosos? Então é uma coisa que puxa a outra. E outra. Lembrando aqui, fala. Esse ponto acho que entra na pergunta da Priscila, Priscila Maldonado. Existem causas mais comuns que desencadeiam os transtornos? Eu acho que vai nessa questão, até eu só comentar, quando você falou do luto, que para nós, assim, o luto vai além, né, de só uma morte de uma pessoa querida. O luto pode ser, como ele trouxe, o fim de relacionamento, um cachorrinho, um bichinho, animal de estimação que morreu, tudo a gente tem que ver essa questão dessa libido que estava investida, né, nesse objeto, aí ela vai ficar aí meio perdida, então é um tipo de luto. Mas eu acho interessante a pergunta dela, se existem causas mais comuns. A gente não vai exemplificar todas, mas essas coisas que mexem aí, como ele trouxe, com a organização do eu, e dependendo de como que tá esse seu eu, porque às vezes já não estava bom. E aí um desemprego, né? Agora me fugiu, como que fala, quando é mandado embora, uma demissão, um final de relacionamento, a morte, seja do que, né, que aconteça, até a perda de um objeto, sei lá, um acidente de carro, e o carro deu perda total, mas você está vivo, mas daí te preocupa com aquele material, né? Então, acho interessante refletir essa pergunta dela também. Eu acho que o resumo da ópera é que não tem nada geral. Não tem geral. As pessoas adoecem por conta de isso. Não, tem pessoas que passam por coisas terríveis. E eu vejo, nossa, ela está bem. Enquanto outros que talvez passem por coisas que, à nossa vista, são mais brandas e que adoecem. Então é algo muito pessoal. É algo que tem a ver com a história da pessoa. É algo que tem a ver com a fantasia da pessoa. Eu já escutei... Entre a singularidade, né? Sim. Singularidade do sujeito para análise é muito importante. Você ficou depressivo porque aconteceu tal coisa. Ai, que bobeira, o fulano aqui perdeu as 2 pernas e ele tá lá contente. Não tem nada a ver, pessoal. Isso diz respeito à história da pessoa. Inclusive os comentários, viu, Renato? Quando eu tava com depressão, uma vez eu escutei a menina falando assim, mas você é tão nova, mas você é bonita. Falei, como assim, gente? O que tem a ver? Ou quando eu peguei licença nesse outro trabalho ainda da engenharia, que o meu chefe era ótimo enquanto eu estava trabalhando, né? Mas quando eu fui pegar essa licença, mas como assim? Você é tão jovem, não pode ter depressão. É interessante também os pensamentos que as pessoas têm, né? Os estigmas, os preconceitos. E veja que legal, né?
Há pessoas que adoecem também por conta de fatos bons que acontecem. Né? Fatos do quê? Eu não sei direito. Há pessoas que adoecem, quem estuda um pouquinho de cannabis sabe o que eu estou falando. Há pessoas que adoecem por motivos bons que lhe aconteceram na vida. Olha, eu tive uma ascensão social, financeira. Isso pode ser um fator de adoecimento. Olha, eu realizei um sonho que eu sonhei a vida inteira. E eu realizei. Adoece. Meu sonho era casar. Adoece. Como chama? Arruinados pelo êxito? Fracassados pelo êxito? Os que fracassam no triunfo é a tradução que eu tenho, né? Essa é a tradução não gosto dessa aí, não. Arruinados pelo êxito. Então, o que traz a pessoa para um problema psíquico é algo que abala a estrutura. Essa estrutura que está ali posta em todos nós. Podendo ser algo traumático, algo ruim e, inclusive, algo bom. Inclusive, algo bom. Vou falar algo generalista aqui, ó, que é muito comum, né? Então, a pessoa que sai de um meio pobre, a família, todos proletariados, e essa pessoa tem uma ascensão social, por exemplo. Pode ser um fator de desencadear um adoecimento. Olha, eu melhorei de condições financeiras, mas minha mãe está lá no mesmo lugar, minha família, meus amigos. Isso pode ser um fator, entende? Coisas boas, mas que lhe trazem um conflito. E aí a resolução do conflito é o quê? O sintoma. Exato. Cada pessoa tem acesso a diferentes recursos para lidar com as adversidades. Alguns carecem desses recursos. Sim. Com certeza. Sim. Vamos pensar aqui, ó, esquemático. Uma criança abandonada. Foi criada num lar, por exemplo. Ela tem uma estrutura afetiva, ou, nos termos da Larissa, uma estrutura do eu, muito diferente de quem foi criado num lar amoroso, onde teve esse carinho de mãe e pai, onde teve esse cuidado. É muito diferente. Então, é nisso que eu estou dizendo quando eu falo sobre ser estrutural. Entende? E mesmo assim, né, Reginaldo, não define, né? Não define. Pode ter sido o lar mais amoroso possível. E tem que entender que a pessoa vai ter as fantasias delas. Por isso que a gente falou da singularidade, que é isso que é interessante, né? Esses comentários assim, como que ficou depressivo, ou, né, aconteceu a questão da ideação suicida, sendo que a pessoa tem tudo. Tem tudo o quê? Você não sabe se aquilo era tudo para ela. Então, tipo, tem essa questão da singularidade que eu acho que é muito importante. Cada um tem uma história e cada um tem um jeito de interpretar os desafios da vida, né? E outra coisa, né? Tudo também é muita coisa. Exato. Da mesma forma que a negligência pode adoecer, o excesso também pode adoecer. Exato. Não é raro os casos, tanto de crianças como de adultos, que sofrem por um excesso de cuidado. Uma mãe que cuida muito, uma mãe que está sempre em cima, sempre preocupada. Ótimo, lindo, maravilhoso, mas não é sem repercussões também. A mãe, como o Lacan fala, né, como se fosse uma boca do crocodilo, né? Vai engolir aquela criança. Então, o mais comum da criança, que é a fobia infantil, né? Dessa mãe que super protege, que não sai de cima. Sempre ali. Tá sempre ali. Né? Nada mais angustioso do que uma mãe que não falta. Não falta nunca. É complicado, né? Complicado. Fala um pouco aí. Não, eu até desliguei aqui o som, que tem uns cachorros fazendo barulho. Acho que a gente já falou quase tudo. Eu falo por causa do horário. Já deu 18 aqui, no caso de vocês é 19, né? Tinha mais alguma coisa? Você lembra? Na verdade, eu notei várias perguntas. Manda aí, gente, a dúvida. Mas eu não sei se vou falar. O que você anotou aí de pergunta? Perguntaram bastante sobre fobia, sabe? Por exemplo, se pode ser adquirida ao longo da vida. Sim, a fobia, como eu estava falando sobre a estrutura, no estágio em que você se desorganiza, isso não é um termo muito bom, isso é um termo meio
Helicóptero. Ao ponto que você se desorganiza, pode causar uma fobia. Sim. Assim como pode também ter a crise de pânico. Então, não é isso que você tem e é definitivo. Eu acho que isso é uma diferença boa de ser colocada. Eu tenho tal transtorno. Não, pessoal. Não é algo definitivo. É o que está ali. Entende? Estamos falando de questões psiquiátricas, ditas psiquiátricas, né? Essas crises, essa fobia, isso é totalmente tratável. Tratável. Se você estiver buscando alguém que trate. Porque também existe controle. E é outra questão. Uma pessoa aqui perguntou, ó, por que eu imagino e sofro que diversas pessoas me julgam na minha mente? Como se eu fosse uma farsa em tudo que eu faço. As pessoas, em geral, não estão nem aí. Só que isso diz da fantasia da pessoa. De como ela se constituiu. Entende? De como ela se constituiu. Então, a tendência nossa é ver as coisas não do jeito que elas são, mas do jeito que nós somos. Do jeito que nós aprendemos a nos vermos. Entende? E isso vai sendo desconstruído. Pouquinho por pouquinho. De grão em grão. Né? O Freud fala do quê? Né? Da análise como o escultor, que vai tirando pedra. Vai tirando pedra. A pedra é o quê? Essa bagagem que a gente traz. O que diziam que você tem que ser. Larissa é a minha filha quietinha. Ela é a boazinha. O fulano não. Fulano é do capiroto. Mas a Larissa é a boazinha. E aí, essas palavrinhas que são ditas, por exemplo, elas grudam na gente. Aí, lá para os 30 anos, 20 e poucos anos, você vai se dar conta. Nossa, as pessoas me passam para trás. Eu sou feito de bobo. Eu sou muito boazinha. Aí você vai entender por quê. Só que, lógico, que não é uma linha linear. É isso, é isso. Dentre um ponto e outro, tem muitas intersecções. E é sobre essas questões que nós tratamos. Então ela está falando aqui, ó, ela ou ele, porque eu falei ela. Então que ela é uma farsa. Então algo na história dela, dessas alienações que a gente tem que ter, inclusive, a gente tem que ter, né, para se constituir enquanto sujeito. Então a análise é desconstruir essas questões. Tentar desconstruir pouco a pouco algumas questões. Todos nós temos. Todos nós temos. Agora o cachorro falando, mas quando você falou da questão da visão, né, me veio uma metáfora que a visão que a gente tem da vida, dos desafios, do que nos acontece, é como se fosse um óculos que a gente vai colocar e esse óculos, a lente dele, tem a ver com a nossa história. Então, cada um aí vai ter um óculos diferente, que tem a ver com o seu contexto, com a sua história. Tem entre o que o Reginaldo já tinha falado, que quando, por exemplo, aparece um pânico, um transtorno, um sintoma, sei lá, é interessante que isso é só a pontinha do iceberg. Aí se você vai, né, entrar no contexto da história da pessoa, aí você vai se apropriar da sua própria história. Isso é importante. Mas é interessante isso, o exemplo do boazinha. Esse é muito comum, né? Isso é muito comum. Então são fragmentos que são colocados na gente, que a gente também pega, é uma via de mão dupla, nos oferecem, ou melhor, nos impõem, goela abaixo, de certa forma, e a gente é meio que obrigado a engolir aquilo ali, porque ou é aquilo, ou é coisa pior. Porque a gente tem que ter, fala. Sim, e quando é criança, né, Reginaldo, o que a criança escuta é literal, gente, é aquilo. Tipo, sei lá, você fala, você é péssimo porque ele tirou uma nota baixa. Só um exemplo aleatório. Ele vai se sentir péssimo mesmo, né? Tipo, é literal. Não vem nenhum exemplo melhor agora pra mim falar pra vocês, mas assim, é literal, não é... Eles não entendem metáforas, vamos colocar assim, a criança, né? E o inconsciente está aberto ali na infância. A gente tem a tendência de tomar o que o outro diz enquanto pedido. Então, se você fala para o seu filho,
que ele é um burro, a tendência é que ele ouça isso como: seja um burro. E isso vai ter desdobramentos. Pense, use esse exemplo aí com qualquer outra coisa. Com o bonzinho, com o trouxa, com o esperto, enfim. Né? São as Ou aquele que você trouxe do alienação, dos vários homens do mesmo jeito, a pessoa tóxica e tal. O dedo podre. Isso, mas eu ia falar, entra muito isso. Eu já ouvi assim, a pessoa comentando algo sobre: não, minha mãe dizia que eu nunca iria ter alguém bom na minha vida. Sei lá, um exemplo aleatório. Nossa. Tem muitas essas falas que aí entra nesse literal. Você nunca vai casar na vida, você nunca, sei lá. Esse nunca aí, gente, para criança ali é nunca mesmo. Então ele vai fazer de tudo, que aí é o que nós falamos do inconsciente atemporal, essa repetição. E o negócio não vai, e ele não sabe por quê. Aí entra nós aí a questão de você entrar no seu processo para ver o que tá pegando ali, que tá fazendo você ficar na mesma, como fala, fita, disco, arranhada ali. Repetição. Repetição. Coisas que se repetem. Inclusive, tudo que se repete merece atenção. Exato. Tudo que se repete aponta para algo importante. Né? O Leandro está perguntando ali sobre dicas ou coisa assim. Né? Bom, eu não gosto de falar de dicas porque as dicas são genéricas, né? Não, mas eu tenho uma dica. Dê. Pode falar? Tem uma dica, como que é o nome dele? Leandro Teronan. Leandro, vamos iniciar seu processo de análise, pessoal. Essa é a minha dica. Eu acho que a gente tem que separar também o que é psíquico e o que é de outra ordem, né? A gente vive cada vez mais alienado na loucura capitalista de só trabalha e não faz mais nada, não tem tempo para viver. Só trabalha mesmo, é nada, não tem tempo para viver, não tem tempo para se relacionar com qualidade, não tem tempo para nada, e fica só naquele ciclo, né? Existem questões que, lógico, que agravam. A gente vai falar só o financeiro agrava. Você tem um trabalho péssimo, você ser explorado, você tem péssimas condições de trabalho, você tem uma renda que não lhe sustenta do mínimo. É óbvio que são condições, são pré-condições para que você tenha um adoecimento psíquico também, né? Tem essas questões. Se você é uma pessoa negra e sofre preconceito, se você é gay e sofre homofobia, se você... Tudo isso que é social é extremamente importante, né? Não adianta a gente trata psicicamente muitas coisas que são de um geral, que são de um macro, que a gente tenta enxugar gelo, né? Tentar ajudar a pessoa, mas que são, na verdade, do geral, né? A Vande. O bloqueio emocional chega a xenofobia? O bloqueio do quê? Então, eu ia falar, o que é isso para ela, né? Que sim? Não, o que é isso para ela, bloqueio emocional? A gente teria que entender um pouquinho melhor o que ela quer dizer. É muito vago, né? Pode ser muita coisa. O que é o bloqueio? Bloqueio emocional, o que é? É bloqueio Reginaldo. Oi. Sim. O que você estava falando antes, um pouquinho do nosso tempo mesmo, né? Do capitalismo, mas eu falo do nosso tempo porque hoje é muita informação aí, né? Tipo, sei lá. E eu estava pensando assim, nesse trabalho que eu estava, onde saiu o sintoma aí, surgiu o meu conflito, né? E tive o pânico, essas coisas. Era um trabalho muito bom em termos de financeiro, né? Não era engenheira, mas era laboratorista, numa empresa muito boa aqui do Mato Grosso do Sul. Só que aí teve um processo, não vou entrar em detalhes, que eu estava trabalhando por 2 pessoas, eles queriam até renovar, por época ali da pandemia, para eu continuar trabalhando por 2 pessoas, não ganhava nada mais, mas era bom. O salário, como que era aquele negócio, tanto tempo que eu não tenho mais, estou lembrando, ticket de alimentação, excelente. Só que aí entra a questão que eu, pelo menos para mim, acho interessantíssima, assim, a análise, né? Você vai lá e dá de cara, que a gente chama geralmente para Freud analista, é um espelho. Você dá de cara com você, assim, o que você está fazendo da sua vida? Igual você trouxe, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, eu fiz escolhas. Hoje,